Eu sou o Carlos, eu sou estudante de Relações Internacionais e Gestão Pública e eu sou tesoureiro do Rotaract Santos Gonzaga. Oi, eu sou o Alan, sou advogado, especializado na área da saúde, diretor jurídico e de atração e engajamento do Rotaract Santos Gonzaga. Sejam muito bem-vindos ao GonzaCast, o podcast que foca em abordar os temas das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Este podcast é uma parceria entre o Rotaract Santos Gonzaga e o estúdio Hora do Pod. No episódio de hoje, nós vamos discutir a ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e a ODS 10, Redução das Desigualdades. Nós vamos explorar como o desenvolvimento tecnológico e a melhoria da infraestrutura podem promover oportunidades e reduzir as desigualdades da nossa sociedade. E para nos ajudar nessa conversa, nós temos duas convidadas especiais. A Daniela Rabelo, ponto focal do Ministério do Empreendedorismo em São Vicente e servidora pública, que trabalha na promoção do empreendedorismo e da inovação para fomentar oportunidades em comunidades de baixa renda. E temos também a Juliana Lafron, formada em Serviço Social e servidora pública da SEDES, atualmente diretora da Proteção Social Básica em Santos, que atua na implementação de políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades e a promoção da inclusão. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco pra gente, falassem um pouco do trabalho de vocês. Começar então pela Dani. Dani, como é que é o seu trabalho no Ministério de Empreendedorismo de São Vicente e quais oportunidades que vocês vêm gerando para a comunidade vulnerável? Eu quero agradecer já o convite, né? Eu sou a Dani Rabelo, que a maior parte das pessoas me conhece como Dani, gosto de ser Dani. Tenho uma trajetória no serviço público que também começa a partir da experiência de ser parte de uma comunidade, né? Em um risco vulnerável bastante relevante. A partir daí, a proximidade com o Ministério vem através das ações do serviço público e aí passei a ter mais propriedade sobre a realidade social da minha cidade e também sobre a questão do desenvolvimento humano e econômico. Depois, em seguida, eu participei de um reality show sobre sabatina política para todo o estado de São Paulo, que o Márcio França promoveu, né, nosso ex-governador ministro. Venci o reality e a gente estreitou relações a partir dali. E, recentemente, né, ingressei, fiz parte do partido, do PSB, onde eu tenho tido a oportunidade de, como ponto focal, na verdade, do Ministério, né, do empreendedorismo, ser facilitadora mesmo, sabe? Acho que às vezes, a gente pode oferecer muito com atitudes bem simples. Então, na cidade de São Vicente, eu tenho me preocupado tanto na produção de projetos de economia criativa, que incluam, né, os produtores de cultura e economia criativa do município nesse circuito de empreendedorismo, mas também ser facilitadora dos pequenos empreendedores que a gente tem na cidade, que às vezes não tem acesso a oportunidades por falta mesmo de conhecimento, por falta de entender aonde está o serviço ou quais são as portas e facilidades criadas pelo Ministério, né? No último ano, o Ministério deu um show de oportunidades, né? Desde o financiamento até as linhas de crédito, e a expectativa é que para esse ano esse circuito se enfatize cada vez mais e a gente agora com linhas de cartão de crédito também voltado e dedicado só para os pequenos empreendedores e uma inserção mais massiva de investimento e capital nos municípios, né? Com foco nos municípios. É um projeto para 10 municípios. São Vicente tem o privilégio, né, de ter o ministro e o Daniel Papa, que é o nosso diretor de empreendedorismo, nos auxiliando e abrindo aí essas oportunidades para o país inteiro. E em São Vicente eu tenho o privilégio de ser facilitadora. Pô, que bacana. Ju, conta um pouco pra gente como é que é ser diretora na CITES e como vocês têm trabalhado para diminuir as desigualdades sociais em Santos. Bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês dois aqui hoje e com a Dani, que é uma amiga maravilhosa que eu admiro muito. E eu não vou fingir aqui que eu não fico empolgada vendo os dois apresentando, Dani, porque é muito fofo vê-los todos sérios assim, né? Falando currículo e apresentando, acho muito chique. Tenho muito orgulho de vocês, do Rotaract. Obrigado. Bem, eu sou servidora pública há 12 anos, na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Santos. Eu fiz o concurso aos 18 anos, demorou quase 2 aninhos para me chamarem, então a minha carreira inteira é na assistência social até então.
Eu passei por diferentes esferas de gestão, desde a ponta, trabalhando ali na abordagem com a população em situação de rua, até hoje à frente de uma diretoria, né? E eu estou há pouco mais de um mês neste cargo. É um grande desafio, né? A proteção social básica, ela tem uma grande responsabilidade, uma grande missão de trabalhar nos territórios com a população em vulnerabilidade, em risco, né, social, na perspectiva de fortalecer vínculos familiares e comunitários, de garantir o acesso a direitos, de ofertar esse acolhimento ali na ponta, né? E quando a gente fala de território, acho que esse é das grandes experiências que eu estou tendo nos últimos dias, né? Porque eu tive muito contato com o que é Santos através do olhar da rua, pelo meu serviço de origem, né, que foi na abordagem. E agora eu estou vivendo Santos através de outros diversos olhares, né? No último mês eu estive, por exemplo, na área continental de Santos. Lá a gente tem um NIAS, temos serviços de convivência, que são da proteção social básica. Então ali a gente atende Iriri, Quilombo, Monte Cabrão, é uma outra realidade de Santos, e ao mesmo tempo no Morro Santa Maria, no Morro São Bento, Rádio Clube, são realidades muito diversas, com as suas especificidades, né? Mas ao mesmo tempo territórios muito potentes, que já têm oportunidades, mas que a gente precisa continuar trabalhando para ofertar mais oportunidades ainda, né? Então, para destacar, acho que uma das estratégias, eu gostaria de falar um pouquinho do serviço de convivência, de forma bem resumida, porque acredito que muitas pessoas não conhecem, né? Mas o Centro de Convivência, serviço de convivência, eles têm essa missão de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, estando ali nos territórios e atendendo diferentes ciclos etários. Então, a gente tem alguns aqui em Santos que atendem infância ali de 6 a 13 anos, adolescência, juventude, público idoso, adulto também, né, com essa perspectiva do fortalecimento e do protagonismo. Então, eu tenho visitado esses serviços e ali a gente tem percursos que vão trabalhar, por exemplo, teatro, música, dança, mas com este olhar e esse viés do pertencimento, do que é um serviço de convivência, e a gente vê várias e várias histórias de transformação de vida, jovens, crianças que entendem o seu lugar no espaço e a defesa da política pública, e tem ali uma ampliação de repertório. A gente fala muito do direito de sonhar, de conseguir enxergar possibilidades, perspectivas diferentes para a vida, e o serviço da assistência estando ali naquele lugar, ali no Morro Santa Maria, ali na área continental, onde poucas ofertas chegam, e trabalhando tudo isso naquela comunidade. Então, acredito que quanto mais a população conhecer, melhor, né? E estou muito empolgada aqui para a conversa com a Dani também, porque todas as ODS, né, eles são interligados, a gente não pensa de forma isolada. E quando a gente fala da responsabilidade social que existe na indústria, no comércio, a gente fala não é de favor, não é de caridade, não é de posar para foto sorrindo como sou bonzinho, mas é de um dever que tem ali, e que a gente fala de fato de gerar oportunidades para a população, de tornar concreta a contrapartida social que é necessária, né? E isso muito se faz também através do ministério que o Márcio está à frente hoje, né? Do empreendedorismo. Tive a oportunidade de estar em Brasília com ele, com o Daniel, que tem se esforçado muito em trazer entregas importantes a nível nacional, mas especialmente aqui para a região da Baixada Santista, né? Tanto eu quanto o Dani, a gente tem esse privilégio, né, Dani, de construir trocas com eles. Caminhar mas pertinho. Também outras alternativas, né? Como a gente tem a questão da economia criativa, economia solidária, do associativismo, cooperativismo. A Dani tem uma trajetória aí sindical também muito forte, né? Então a gente fala de outras formas de trabalho e renda também, que são parte da discussão da política de assistência social, e a gente tem muita coisa para trocar, né? Ela fala de orgulho de ver vocês, mas toda vez que eu vejo ela, eu fico assim também, orgulhosa e fascinada, sabe? É recíproco, Dani. Fantástica, né? E eu tenho certeza que, assim como a gente, os nossos espectadores também vão ficar encantados pela maneira que vocês duas falam, na verdade. A gente estava aqui ouvindo vocês e é impossível não se concentrar e não se envolver com as palavras que vocês estão dizendo. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Imagina. E, bom, Dani, eu queria que você falasse pra gente de que forma que a inovação e o desenvolvimento das novas tecnologias podem gerar oportunidades para os pequenos negócios e para as comunidades em situação de vulnerabilidade.
Acho excelente essa pergunta, né? A gente está vivenciando aí um ano onde o Brasil está em destaque, né, em toda a indústria cinematográfica por conta do filme brasileiro, do Ainda Estou Aqui com a concorrência no Oscar. E aí, olhando para esta grande oportunidade para o país, que parece muito distante da realidade do cotidiano de cada comunidade, eu quero trazer aqui uma experiência recente que na nossa cidade, lá em São Vicente, nós desenvolvemos. Né? A gente tem um festival que é a mostra de cinema e curtas-metragens da região, onde você se inscreve e produz um conteúdo que não só é autoral, mas também traz todo um pertencimento histórico. E uma das obras contempladas pelo último edital do MOVA foi o do Instituto Chegados, que contava a história do México 70, desde os anos 80. E que trazia essa realidade que é tão difícil para os jovens daquela comunidade, né? Você vê jovens que hoje já são adultos maduros falando assim, quando eu fui fazer minha primeira entrevista de emprego, eu falava que morava no centro. Eu tinha que pedir um comprovante de endereço emprestado, porque se eu dissesse que eu morava no México 70, as portas se fechavam para mim. E aí você vê a indústria de audiovisual, que é uma estratégia super inovadora, né? Essa é um dos exemplos que é o mais perto de mim, mas a gente pode olhar aqui um pouquinho do lado e você vai ver a Expo Favela, que é aquele festival de 4 dias com tanta oferta de diversidade e inovação e tecnologia, toda ela produzida dentro das favelas. Né? Tantas pequenas empresas da indústria criativa, audiovisual, dentro das pequenas favelas. E quanta oportunidade não gera. E aí a gente não está falando só... Quando a gente fala do enfrentamento e erradicação da pobreza, a primeira coisa que vem às nossas mentes é a questão da fome, né? Mas erradicar a pobreza é dignificar também o pertencimento de território, é dignificar a moradia, sabe? É combater ações climáticas que elas atuam e atingem primeiro o povo vulnerável, né? No meio da enchente, enche primeiro os bairros baixos, perto dos mangues. Desliza primeiro as comunidades insalubres de cima dos morros, né? E tudo isso, é como a Ju falou, não é um favor. Tudo isso precisa ter um comprometimento com investimento e inovação voltado para esses territórios. E não pode ser troca. Isso é dever do Estado, é dever dos municípios e dos governos, né? E também é um pouco dever nós, como servidoras, em pensar estratégias de geração de renda e trabalho e oportunidade dentro das cidades e dos territórios, contemplando a cultura local daquele território, levando em consideração qual é a vocação econômica daquele território. Né? Eu venho de um município onde a vocação econômica são os pequenos comércios e a gente abre e fecha quase o mesmo número por ano. Então, assim, está patinando. Agora, a gente recentemente teve um avanço, né, um crescimento já de 30% dessa diferença entre os pequenos empreendedores que abrem e os que vão se encerrando ao longo do ano, muito pelo investimento do Ministério, muito pela distribuição de renda voltada para esses pequenos empreendedores que geram emprego, que geram oportunidade de trabalho. Então, assim, uma das grandes ferramentas e oportunidades que a gente pode ter dentro dos territórios é construir estratégias de geração de renda com tecnologias e inovação, mas sempre a partir da ótica e da vocação do território. Né? Ninguém vai salvar a vida de ninguém aqui. A gente está aqui para dedicar os nossos talentos e as nossas capacidades acadêmicas e profissionais para construir uma sociedade mais justa para o bom viver e a qualidade de vida do município como um todo. Porque aonde faltar oportunidade, com certeza vai sobrar violência na outra ponta. Então, não dá para você tentar erradicar a pobreza sem decidir equalizar a distribuição de recursos dentro do município e começar primeiro por esses mais vulneráveis, mas a partir da ótica deles, com a inserção deles juntos. Sabe? É muito mais ouvir do que propor. E aí, com base no que você ouviu, você pode construir ali arranjos produtivos. E aproveitando esse gancho sobre a necessidade de melhorar a infraestrutura aqui na cidade de uma maneira mais equitativa, né? Como que essa melhora na infraestrutura e o acesso a serviços essenciais pode contribuir para reduzir as desigualdades em diferentes regiões, Ju? Olha, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? E acho que até pegando um gancho da pergunta da Dani,
A gente precisa pensar em dispositivos, né, de inovação no setor público. Aqui em Santos tem uma legislação que eu acredito que é de um impacto gigantesco, que toda cidade deveria ter, que tem essa possibilidade, né, que é o Trinc, na qual grandes empresas, especialmente da região portuária, né, dão uma contrapartida pelo impacto que geram na cidade. Quando uma empresa, seja de qual setor seja, de grande porte, se instala em um município, a gente tem muito impacto de poluição, de circulação de pessoas. Então, existe a necessidade de ter uma contrapartida. E aqui, com essa legislação municipal, a gente consegue garantir essa contrapartida através de obras municipais. Então, são obras que são realizadas completamente pelo setor privado para uma finalidade pública. E aí, quando a gente fala de acesso, eu estava falando do centro de convivência, né? Em janeiro, a gente entregou para a população o centro de convivência da Rádio Clube, né? Que fica ali na região do Rádio Clube, ali no dique da Vila Gilda. Ele era um imóvel térreo, praticamente, com um andarzinho, um mezanino, e ele virou um prédio de 4 andares. Né, um anfiteatro que foi todo reformado, sala de informática, sala de teatro, com instrumentos, toda a obra feita e toda equipada através da BTP, através de um Trinc. Então, uma empresa privada fazendo essa entrega, essa obra para uma finalidade pública e permitindo o acesso para o município. Com esse próprio público, com esse equipamento ali naquele território, a gente consegue propiciar que crianças, adolescentes, idosos, adultos tenham ali acesso a diferentes ofertas no âmbito do serviço de convivência, né, do centro de convivência. A gente tem os percursos, como eu falei, ressignificação, a troca entre gerações, né, entre ciclos etários. E era um serviço que já existia ali, mas numa estrutura muito menor. Então, a contribuição que essa empresa traz numa obra que, por vezes, é muito mais célere do que seria no âmbito da administração pública, que a gente tem que lidar com lei de licitações, né, Dani? Com diversos procedimentos burocráticos que são importantes, são necessários, a burocracia Garantem a segurança da coisa pública, né? É o que traz a transparência, mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio. Ainda mais quando a gente lida com demandas tão sensíveis, ter essa questão toda da burocracia, né, como um instrumento, porque é um contrassenso, né? O tempo da administração pública é um e o das vidas que estão ali no território é outro. Então, esse dispositivo, ele permite, por exemplo, que a gente consiga ter maior celeridade, qualidade. A gente tem lá violão, teclado, diversos instrumentos que provavelmente seria muito mais moroso a gente adquirir através da administração pública, e a empresa deu ali. E, novamente, é uma contrapartida, é responsabilidade social. Uhum. E ali, assim como todos os serviços da assistência, a gente fala de direitos, a gente fala do ECA, a gente fala do Estatuto do Idoso, a gente fala de outros serviços que podem ser acessados, a gente articula esses serviços para dentro do território, ou seja, é acesso não só para o serviço de convivência em si, mas para uma ampla gama de ofertas. Então, são estratégias que a gente precisa fortalecer, né? Fazer uso cada vez mais e chegar nesses diferentes territórios. Eu falei da área continental, quais são as ofertas que chegam lá, né? Tem escola, tem um posto de saúde, tem o NIAS e o serviço de convivência, e como que a gente articula um território tão complexo, tão gigante quanto a área continental? Tem gente que estuda em Cubatão, mora na área continental, que é de Santos, tem gente que usa o serviço do Guarujá e mora ali, então é uma dinâmica muito complexa, né? O importante é que os serviços têm que estar lá para alcançar essa população, para municiá-los de seus direitos também e trabalhar todas as questões que vão chegar naquele serviço. Então, nesse sentido, a diretoria que eu estou hoje tem tudo a ver, né, de acesso, porque ela está aí imersa e dispersa nos diferentes territórios da cidade, fazendo essa leitura crítica daquele território e tentando articular as demandas que cada público apresenta ali. Ô Dani, você mencionou a Expo Favela, né? Uhum. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais para a gente dar visibilidade para esse projeto e explicasse para a gente como é que funciona o evento, como é que a gente pode estar acompanhando esse trabalho, as redes sociais, enfim, onde que está disponibilizado. Você consegue encontrar em qualquer plataforma de redes sociais, né? A Expo Favela é um perfil público. Ela normalmente acontece entre o mês de julho e o mês de agosto, anualmente, com uma edição que vai de 3 a 4 dias e é liderada e idealizada pela CUFA, hoje conduzida pelo Abadias. Então,
boa parte da... E tem uma coisa legal também, é que toda a coordenação do evento, todo o envolvimento da CUFA, principalmente essas pessoas que estão na linha de frente, tanto da visibilidade, captação de empreendedores, né, para a formulação do evento, eles passam ao longo do ano um processo formativo também, que não é só dentro da comunidade, né? Tenho amigas que hoje estão visitando o continente africano, colhendo experiências para troca, para enriquecer mais o debate dentro da Expo Favela. Então, assim, falo muito do lugar da pessoa que admira o que está acontecendo e que contribui da forma como puder, né, com todas as ferramentas que estejam ao meu alcance, mas é importante a gente entender o protagonismo principalmente do povo negro atuando dentro das comunidades, né? A gente vive um país que tem na sua população 80% dela se autodeclarando como negra ou parda, que é exatamente o mesmo público que tem as menores oportunidades, que são atingidas primeiro pelas desigualdades, né? Sejam elas climáticas, sejam elas de cunho econômico, porque todas são sociais, né? A ausência ou a morosidade do desenvolvimento humano, ela é em si uma questão de desenvolvimento social, mas a importância de ver núcleos como esse e iniciativas como essa, eu lembro a primeira Expo Favela, se não me engano, a Expo Favela está no seu 6º ano. A primeira iniciativa foi um evento bem menor. Hoje em dia é um evento que é cheio de luz, cheio de inovação, cheio de tecnologia, sabe? É praticamente uma feira geek com a produção criativa das comunidades, das favelas, né? E tem desde as apresentações artísticas dessa produção até as propostas de startups e inovação, e que caminham tanto no segmento financeiro como no segmento já de saúde, né? Eu tenho colegas que produzem próteses a partir de arranjos desenvolvidos por eles mesmos com tecnologias, né? Aplicativos, e tudo isso saiu de dentro da comunidade. Essa potência que a Ju fala, né? Na verdade, é a riqueza da diversidade vencendo todos os desafios impostos pela realidade dia a dia. Então, nós temos oportunidades em um âmbito diferente, e ainda que nessa mesa nós já temos níveis de oportunidades diferentes, mas quando você olha para dentro da comunidade, a oportunidade de que sobrevive, que rompe essa bolha, comparada a toda a realidade que ele deixou para trás, não dá para a gente usar aquilo como um experimento de laboratório, sabe? Na verdade, a gente precisa olhar para esse indicador de poucos que conseguem ter e idealizar e se juntarem para criar uma iniciativa como a Expo Favela e fazer ações como eles fizeram, de dar visibilidade, dar impulsionamento, dar torque para que toda a população da comunidade consiga vencer a desigualdade social e aí atravessar as barreiras do desafio de vencer a pobreza no nosso país. E isso, a gente mora nos municípios, né? A gente mora nos bairros, a gente mora nas comunidades. Então, as grandes ações nacionais, elas são importantes para fazer a transferência e investimento de renda, mas a gente precisa, essencialmente, das iniciativas de quem está vivendo o problema. Então, acho que essa é a fórmula mágica, né? Você não vir com ela de cima para baixo, mas entender que a potência é quando de baixo sobe. Aí você encontra potência e riqueza de oportunidade de desenvolvimento em grande escala. Quem é que está vivendo aquilo na pele, né? Exatamente. Quem entende a situação, né? Normalmente, quem tem a solução rápida para o problema é quem vivencia o problema todo dia, porque conhece todas as facetas deles. E aí, pessoas como nós, os técnicos, cabe para nós muito mais uma escuta qualificada para, com o acúmulo que a gente tem, procurar as ferramentas possíveis para resolver aquele problema a partir daquela experiência. Então, assim, não são poucas as iniciativas do passado que você vê gestores públicos, né, pavimentando, mudando o transporte e não resolvia, não, sabe? Continua alagando, mas eu já mudei. Porque você não ouviu a comunidade, que conhece todas as facetas do problema, do desafio ali. E ela vai te dizer que não é só o que você está vendo, tem as outras camadas mais profundas, e é só trazendo essa população para dentro do cenário de tomadas de decisão, da construção de planejamento comunitário, é que a gente consegue, de verdade, combater as linhas de pobreza, promover desenvolvimento. Precisa ter dinheiro, mas só o dinheiro, sem o acúmulo e a cultura que origina naquele povo e que vem da vocação daquele território, não resolve.
matéria para inglês ver e é dinheiro jogado fora. A gente já viu o nosso país e os nossos municípios fazerem isso por várias vezes. Aproveitando até essa questão que a gente estava comentando e que a Ju mencionou, a parceria pública-privada, eu queria saber quais possibilidades que a gente teria para melhorar as nossas comunidades fazendo essa parceria do público-privado, né? Quais são as possibilidades que você enxerga que são essenciais aí e que essas parcerias poderiam estar ajudando? Bem, eu citei a questão do TRINC, que é um tipo de legislação, né? Não sei se a Dani tem experiências específicas de São Vicente, mas algo que hoje a gente discutiu em uma reunião que eu participei, por exemplo, foi a questão da socioaprendizagem, né? A gente também tem as vagas de cotas de empresas para pessoas com deficiências. São vagas que, infelizmente, não são cumpridas em muitas empresas, né? E aí a gente tem aí todo um trabalho do Ministério do Trabalho, de diferentes órgãos e agentes garantidores de direitos aí buscando essa sensibilização e efetivação de oportunidades, né? A gente tem a lei da socioaprendizagem, possibilitando que a partir dos 14 anos, um jovem, né, um adolescente, possa estar ali num ambiente de aprendizagem protegido, adequado, regulado, no qual ele vai de fato se desenvolver, né? E eu falo desse exemplo porque é algo que já é previsto em lei e é fundamental, porque quando a gente fala do âmbito da comunidade, né, Dani, das comunidades, a gente tem necessidade ali muito concreta de renda e de trazer alimento para casa. Então, muitas crianças, muitos jovens acabam estando em situação de trabalho infantil, em situações muito críticas de trabalho infantil, inclusive na rua, por exemplo, em locais insalubres. É uma realidade que vai prejudicar diretamente o desenvolvimento dessas crianças e desses jovens a longo prazo, a curto prazo também, né? Então, é um tempo ali que não volta. Sendo que a gente tem uma legislação, como eu disse, que garante que a partir dos 14 anos esse jovem possa estar ali protegido, respaldado, se desenvolvendo, aprendendo e ganhando ali, desenvolvendo habilidades e potencialidades, ganhando um repertório que vai possibilitar um acesso mais concreto ao mundo do trabalho posteriormente, né? A gente tem o Campus, por exemplo, aqui em Santos, faz um trabalho incrível e gera oportunidades para muitos jovens posteriormente. O CIE é uma outra instituição, são diversas instituições que fazem esse meio de campo, né, entre a vaga, a empresa que deve contratar esse aprendiz e a vulnerabilidade, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por exemplo, os serviços que sabem aonde estão esses jovens que mais precisam. Lembrando que a aprendizagem ela não é apenas para o público em vulnerabilidade, mas é um público prioritário, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Acho que é uma estratégia, né, que a gente pode pensar que já existe, como eu falei, muitas vezes a gente não precisa inventar a roda, mas é sempre beber ali na fonte do território, do que aparece pra gente, das demandas que existem. E como a Dani falou, né, buscar no termo da lei, das políticas públicas, como traduzir essa demanda, como dar vazão para essa demanda, porque a resposta está sempre ali, né? Então, acho que além do TRINC, é um outro exemplo de mais do que contribuição, dever, né, que a gente precisa contar aí com esse suporte do setor privado. E, Dani, que conselho você daria para os jovens empreendedores que desejam transformar as comunidades em que vivem, especialmente nos contextos marcados por grandes desigualdades? Persigam ardentemente toda e qualquer oportunidade de estudar. Essa é a primeira coisa. Porque a gente tem iniciativas do governo federal e dos governos municipais aqui em Santos, em São Vicente também, que abrem editais, né, para fomento e apoio de estratégias e iniciativas dentro das comunidades. A gente tem uma produção muito rica de dentro das nossas comunidades, nos nossos municípios, mas o que eu mais vejo são jovens perdendo oportunidade por ausência de destreza na leitura de um documento, por exemplo. Sabe? E aí não tem como você burlar, como a Ju falou. A burocracia, ela é complicada, ela é morosa, mas ela existe essencialmente para garantir que haja transparência, para dar segurança a toda a movimentação do dinheiro público, que é fruto dos nossos impostos. Mas ela tem o seu tempo e ela se impõe.
E para cumprir com o que está previsto no edital, precisa saber ler, escrever bem, sabe? E é um desafio. É um desafio para quem está dentro das comunidades, sabe? Não são poucos os jovens que têm que escolher entre uma oportunidade de educação ou uma oportunidade de trabalho, de levantar uma renda extra para os seus pais em casa. E toda família pobre tem mais de 3 filhos. Toda família pobre. Porque quem tem um filho estuda na escola particular. E aí os mais velhos vão tomando decisões porque eles já desde pequenininhos aprendem a cuidar dos mais novos. E quando chega nos 15 anos, você tem um semi-homem, uma semi-mulher dentro de casa no corpo de um adolescente que está chegando na adolescência naquele momento, mas que já tem responsabilidade de sustento adulto em casa. Que já, inclusive, precisa lidar com desafios da vida adulta. E aí a gente sabe que a oferta para você lidar com os problemas, ela sempre é mais lesiva. Então, assim... Primeiro conselho, acho que são 2. Primeiro conselho, persiga qualquer oportunidade de educação, de ensino. A gente tem inúmeros cursos gratuitos pela internet, inúmeros editais de bolsas de estudos. Então, assim, persiga. Você sempre conhece alguém que é mais estudioso, você sempre conhece alguém que já está dentro de um núcleo universitário ou de uma escola federal. A gente tem algumas federais se instalando aqui, tanto em Santos como em São Vicente. Isso deve acontecer até o final de 2026. Então, assim, persiga a oportunidade de educação, de ensino, porque ela é o mínimo que você vai precisar para a leitura de um documento que te dê oportunidade de investimento. Ninguém começa uma empresa só com uma ideia genial, porque você precisa de uma coisa chamada capital de giro, senão a empresa começa fadada a terminar no primeiro ano. E ainda por cima, quando acabar, você vai ter dívidas que você não tinha quando teve a ideia genial. Então, assim, se você tiver um mínimo de condição, de destreza para uma leitura, para a escrita de um texto objetivo, dissertativo, sabe? Eu tenho filho adolescente, tenho 2 filhos que, apesar de pequenos, perseguem a educação, né? Estão super felizes que foram contemplados essa semana com uma bolsa de estudos e uma escola de sistema anglo. Mas, assim, perseguindo o sonho de alcançar uma educação em outro nível, em outro degrau, né? E parece distante, mas se você tiver comprometimento com você, organizar a sua rotina, você vai encontrar no YouTube aulas de redação. E a redação, ela vai te dar oportunidade no Enem, que vai te dar oportunidade no FIES, que vai te dar oportunidade no ProUni. A redação vai te dar oportunidade em se apresentar de forma mais objetiva e clara para cada uma das oportunidades de trabalho. Senão a porta abre e você não consegue passar. Percebe? É tanto esforço de pessoas como nós para levar a porta até o território, e isso não é perder a sua essência. Isso é levar para dentro do seu território também uma característica de que a comunidade ela tem uma cultura e uma produção intelectual própria que precisa ser traduzida, precisa ser positivada no papel para que seja pública, conhecida, sabe? Precisa ser levada para o audiovisual. Quem vai fazer esse roteiro? Quem vai fazer o roteiro do seu documentário, do seu curta? Que vai retratar todas as violências, todos os desafios, toda a brincadeira de mangueira que você teve na sua comunidade, mas quem vai escrever isso? Percebe? Persiga qualquer oportunidade de educação. Ju, eu queria te fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está se encerrando. Eu gostaria de saber, na sua experiência, quais que são as barreiras que impedem integrar a inovação, a infraestrutura e também a inclusão. E como que a gente pode superar essas barreiras? Olha, eu acredito que por vezes, até pela nossa conformação sociohistórica enquanto país, a gente tende a enxergar as demandas e os assuntos de uma forma fragmentada. Então, não sei o pessoal que está assistindo, quando fala de inovação, por exemplo, o que vem na cabeça? Vem aquelas salas cheias de neon, com cores vibrantes, gamers desenvolvendo jogos e soluções estratégicas, algo muito distante do que é uma realidade que a gente estava falando aqui, por exemplo, do Dique da Vila Gilda, do Morro Santa Maria, né? Então, acho que um dos desafios é esse, da gente o tempo todo romper com esse olhar fragmentado que a gente tende a ter,
e pensar as coisas de uma forma mais holística e entender como essa galera gamer, por exemplo, que conheço muitos aqui, eu vou mandar um abraço pro Elton, que é um grande desenvolvedor aqui da cidade, faz um trabalho incrível, como eles podem desenvolver soluções para grandes problemas públicos. Um problema que eu, como assistente social, ficaria, sei lá, meses para pensar numa solução, numa estratégia, eles conseguem de forma muito rápida pensar e desenvolver um instrumento que vai viabilizar. Então, a gente precisa se colocar mais e se debruçar para pensar enquanto troca de saberes, complementação de saberes, quantos técnicos que atuam na área social, por exemplo, podem e devem complementar saberes com quem atua na indústria, no comércio, no setor de inovação e desenvolvimento. E mais, né, o quanto a inovação, ela não é só no âmbito tecnológico em estrito senso, mas enquanto a inovação está ali na comunidade, na periferia, em uma ação que às vezes não tem nada de internet e de tecnologia em si, mas é muito inovadora, assim como eu enxergo o empreendedorismo, né? E acredito que só para complementar também a pergunta que a Dani recebeu, eu daria uma dica, né, que o Carlitos fez, de você também procurar pessoas que pensam semelhante a você. Porque quando a gente tem um problema, geralmente ele não é um problema que só a gente vive, mais pessoas também vivem esse problema. Eu só consegui acessar a universidade por conta do Enem. A minha família não tinha condições de pagar a faculdade para mim, então ou era bolsa ou era faculdade, né? Ou era universidade pública. E aí eu tive a oportunidade de fazer um cursinho voltado a populações vulneráveis, que na época eu me enquadrava, que era totalmente voluntário. Eu tive esses acessos ali realizados por pessoas que tiveram o mesmo problema que eu. E que depois eu voltei para lecionar, para dar aula de literatura. Então, sempre tem alguém que pensa semelhante, que tem um problema parecido. Falo isso também pensando no Rotaract, porque o Rotaract aí é um grupo de jovens que pensa semelhante, que tem valores semelhantes. E assim, junto, a gente tem muito mais força e muito mais condição de chegar mais longe do que sozinho, né? Então, bora unir forças. Perfeito. Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês passassem as redes sociais para que o nosso público possa ter acesso às iniciativas, ao trabalho de vocês. Bom, a minha é bem simples. Se você encontrar lá o Instagram, você acha todas as outras a partir dali, né? Então, é Daniele, é Dani Rabelo Oficial. Bem simples, bem sucinto. Entrando lá, você já vai ter, inclusive, acesso ao meu WhatsApp. Então, você consegue mandar um oi, tirar alguma dúvida porventura, acompanhar um pouco do meu trabalho, né? Recentemente, estou atuando na Secretaria de Cultura, na frente da economia criativa, mas também nessa tarefa que é a de conectar pessoas, né? Porque eu amo gente, amo pessoas, então estou super feliz com isso. Então, você vai ter oportunidade, inclusive, de conhecer um pouco do Circuito Cultural de São Vicente, né? Um pouquinho também de Santos, que a gente é uma região. Não há que se desenvolver dentro de uma cidade sem conversar de forma transversal com todos os outros municípios da região. Então, nós somos a prova disso, a nossa atuação juntas. A gente entende que você precisa discutir o desenvolvimento a partir de uma ótica transversal, né? Para isso a gente, não diferente, tem o Condesb aqui, mas também levando as pessoas a se conectarem. E você vai poder conhecer um pouco desse circuito que vem conectando-se e atuando, não só pelo serviço público, mas também nas iniciativas dentro das comunidades e coletivos. Então, fica à vontade que você vai ver lá da Feira Literária ao Carnaval. Bem, a minha é um pouquinho mais complicada que a Dani, né? Para facilitar, são 2 N's no Juliana e 2 F's no Lafron, com um T no final, @Juliana Lafron. Um pouquinho complicado, mas assim como a Dani, acessando ali no Insta, tem todas as outras redes sociais. Se jogar no Google, só tem ela, viu? Vou dar uma dica. Jogar no Google ali, ele vai te dar todas as redes dela. Bom, e muito obrigado por terem aceitado participar do nosso episódio. Foi uma conversa muito enriquecedora. Dani, Ju, muito obrigado por compartilharem as experiências de vocês e esses insights com a gente. E se você gostou desse episódio, siga o GonzaCast nas plataformas de streaming. Acompanhe os nossos próximos episódios. Estamos sempre trazendo discussões importantes sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. E não se esqueçam também de acompanhar o Rotaract Clube de Santos Gonzaga nas redes sociais. A gente está sempre compartilhando informações sobre os nossos projetos e as nossas ações para promover as ODSs. Até a próxima! Até a próxima, obrigado.